Peixes, tudo bem? Galera de Peixes, recebendo finalmente a sua leitura amorosa deste ciclo de leituras. Vamos ver o que vem aí para Peixes no amor a partir de maio de 2025. Pessoal, essa leitura eu vou contar ela a partir de maio de 2025, mas tem peixes aí que devem estar já recebendo, né, esses influxos aí, podem estar já experimentando esses acontecimentos que vão sair aqui nessa leitura. Então, fiquem bem atentos aí, tá bom, pessoal? Se não ressoar, solta pro universo, uma hora chega aqui a tua mensagem, uma que se encaixe direitinho para o teu momento. Gostaria de pedir, por favor, que vocês já deixem seu like e façam algum comentário para engajar no conteúdo. Tô chegando hoje, graças a Deus, a quase 300 inscritos no canal e agradeço muito a vocês que estão participando e me ajudando aí nesse caminho aqui no YouTube, né? Que seja um longo caminho. Então, bora lá, pessoal, para nossa leitura amorosa para o signo de Peixes. Tarô, por favor, amor para Peixes, a partir de maio de 2025, um acontecimento. Vamos ver um acontecimento para Peixes no amor. Já veio cartinha. Rainha de Espadas. Cavaleiro de Copas. Eu já tô vendo que tem peixes aqui que vai estar, assim, ó, muito racional a respeito dos assuntos do coração. Vamos ver o que mais. Acontecimento para peixes. 8 de copas, 8 de espadas. Mais uma, por favor, tarô. E as de copas. Pessoal, seguinte, para esses piscianos e piscianas que estão aí vivendo um momento de reflexão sobre o coração, que estão catando as suas malinhas emocionais aí e partindo para longe ou com vontade de partir para longe, mas ao mesmo tempo estão aqui se sentindo um pouco presos, talvez psicologicamente, ou vocês não estão vendo saída, tá? Vocês querem sair de uma situação e não estão vendo saída. Eu vejo um acontecimento aqui com o As de Copas, muito positivo para trazer uma cura para esse momento que vocês estão vivendo, tá? O pessoal aqui vai estar realmente muito racional. Inclusive, eu diria, pessoal, para vocês tomarem cuidado, ó, fundo de deck 3 de copas. Eu diria para vocês tomarem cuidado, porque assim, 3 de copas é uma proposta de união, tá? Representa a união entre as pessoas, representa uma comunidade. Então, tem dois caminhos aqui. Ou tem alguém que vai lhe ser ofertado uma nova relação e essa pessoa, ela tá muito limitada nas suas percepções, muito presa a dogmas e a ideias a respeito da moral ou questões do tipo, e pode tá deixando passar uma excelente oportunidade na vida afetiva. Porém, também tem o outro lado. Pode ser alguém que já tomou tanto susto na vida afetiva que essa pessoa tá levando, assim, tá se distanciando dos assuntos do coração, tá? E aí vem uma ideia, né, que a pessoa pode estar criando na cabeça dela que sentimentos, emoções, amor, relações trazem problemas. E ela pode estar fazendo isso de forma bem inconsciente, inclusive, tá? Não se deixando aproximar de ninguém e não deixando que as pessoas se aproximem dela. A princípio, gente, o acontecimento principal é esse, tá? Alguém está muito frio ali a respeito dos assuntos do coração, pode estar deixando passar
uma oportunidade afetiva grandiosa, tá? E uma oportunidade afetiva, inclusive, libertadora, tá? Vamos ver como se desenrola esta situação para peixes. Como se desenrola para peixes. 9 de espadas e 4 de copas. Gente, tô falando, né? Tô falando pra vocês. Aqui, esse 9 de espadas e 4 de copas, pra mim, ele representa, principalmente ali da carta da Rainha de Espadas e da carta do Cavaleiro de Copas. Isso aqui me dá a impressão que o pessoal de peixes vai estar, assim, tão absorto nas suas dores e nos seus problemas que não vai estar observando de forma clara todo o panorama da situação afetiva que vai chegar, tá? Ou que tá chegando, ou que já chegou e a pessoa já tá no meio desse imbróglio todo aqui, tá? E não tá observando claramente, não tá tendo olhos para isso, ela tá dando muita atenção para os fatores negativos que aparecem no emocional dela, para as situações negativas que surgem na vida dela e não tá observando o todo com clareza. Como se desenrola, por favor, tarô? Como se desenrola? As de paus. Três de copas. Seis de copas. Ok, pessoal, aqui, ó, deixa eu esclarecer uma coisa pra vocês. Tem alguém aí que vai ter vai receber um novo sentido para sua vida a partir do distanciamento dessas preocupações, tá? Ou dessas prisões psicológicas aqui, né? Dessas coisas que não necessariamente podem ser uma prisão psicológica, mas pode ser uma limitação psicológica. Vocês já devem ter ouvido muito falar a respeito de crenças limitantes. Então, assim, só que aqui o quadro é um pouco diferente. Isso aqui não é vocês se prendendo, se tolhindo. Isso aqui pode até ser você se prendendo, se tolhindo, mas por quê? Por uma questão comunitária, tá? Ou vocês têm um amor ofertado para vocês de alguém que já passou pela vida de vocês e um contexto familiar ou um contexto de amigos tá te prendendo porque os teus amigos ou a tua família não gosta da outra pessoa, não questionando os motivos, pelo amor de Deus, pessoal, não é esse o assunto aqui. Mas aqui, os aprisionamentos, eles têm um contexto de comunidade, tá? As situações aqui que limitam vocês, que fazem com que vocês acreditem que precisam se proteger desse novo momento afetivo na vida de vocês, dessa chegada afetiva na vida de vocês, é uma questão, poderia ser familiar, poderia ser um contexto de comunidade de amigos, grupo de amigos, pessoas próximas, que estão fazendo com que vocês se atenham a essas filosofias que essas mesmas pessoas têm, ou pode ser, como aqui tem uma carta de 6 de copas, pode ser o quê? Pode ser realmente uma pessoa do passado, tá? E essa pessoa do passado tá pendente de vocês, esperando por uma resposta, tá? E aí, o que que acontece? Vocês estão ali subjugados, digamos assim, a uma questão coletiva, tá? A uma questão familiar, a uma questão de crenças da família. Muitas vezes a pessoa podem nem ser os teus amigos ou os teus familiares que têm algo contra essa pessoa, mas pelo simples fato da pessoa ter aquela crença, deixa no passado, né? Quem vive de passado é museu, se é ex é porque não é bom e tal. E muitas vezes a pessoa pode ter sim evoluído, muitas vezes você pode ter evoluído também. E a situação aqui ser outra hoje. Pode ser que no passado não foi uma relação tão transparente, ou que não teve liberdade plena para ser desenvolvida, ou que as pessoas estavam com muitas desconfianças.
E isso traz para vocês uma certa crença de que e uma crença comunitária, eu diria, tá? De que o que é do passado fique no passado. E nem sempre é assim, né, pessoal? Às vezes a gente precisa, assim, resgatar situações, mesmo que não necessariamente a gente precise se envolver novamente com aquelas pessoas que ficaram no passado. Às vezes a gente só precisa realmente liberar um perdão para essa pessoa que ela larga do nosso pé. E isso sem necessariamente ter que comunicar a essa pessoa, né? Estamos falando aqui em termos energéticos. Então, o que eu posso dizer aqui para vocês? Se não é esse contexto, onde vocês preferem estar sós ou preferem não atrelar a vida de vocês a alguém do passado, ok, né? Sem problemas. Mas se não é esse contexto e vocês estão ali querendo viver essa relação porque vocês ainda têm pendências com essa situação, vocês podem ter optado em ir embora ou essa pessoa pode ter optado em ir embora por questões ali coletivas, da situação que estava se envolvendo, alguém esfriou a relação, alguém foi lá e cortou a relação entre vocês. A gente pode estar, assim, falando de interferências, tá? A gente pode claramente estar falando de interferências de pessoas com maior poder do que tu e essa outra pessoa aí que tá voltando do passado. Pode não necessariamente ser uma pessoa do passado, tá? Aqui com o As de Copas e o Seis de Copas, isso aqui pode ser simplesmente uma nova pessoa chegando na tua vida, mas que ela te remete a um estado muito tenro dentro de vocês, a um sentimento de completude que talvez vocês só experimentaram num passado mais distante, na infância, ou na adolescência, quando vocês tinham a família perto de vocês, o carinho que vocês recebiam, a acolhida que vocês recebiam, que vocês sentiam. Então, assim, pode ser uma pessoa que traga, né, que inunde a vida de vocês com esse sentimento de algo assim que estava faltando na minha vida, algo que eu já senti em outro momento da minha vida, mas que nesse momento eu não tinha. Então aqui, pessoal, vocês irem embora das mágoas, tentarem se livrar dessa situação aqui, ela traz para vocês a possibilidade de uma renovação até em âmbito espiritual, tá? Ela traz para vocês essa oportunidade de renovação e isso consequentemente vai unir vocês a essas pessoas ou acontecimentos que trazem essas emoções boas que vocês já viveram num passado. Vamos dar uma olhadinha no fundo de deck. Cavaleiro de Ouros, né? Aqui mais uma carta que prova que vocês devem seguir um caminho para frente, tá? Independente de se esta pessoa que está voltando do passado vai estar junto com vocês ou não. Mas é aqui no sentido de buscar o desenvolvimento de vocês enquanto seres humanos, buscar o desenvolvimento de vocês enquanto profissionais, buscar o desenvolvimento de vocês no sentido, no aspecto econômico também. Aqui eu vejo vocês muito cuidadosos, vocês muito dedicados e muito resilientes em relação ao caminho que vocês têm que percorrer. Então aqui, pessoal, a ideia principal é essa. O acontecimento se dá através da clareza que vocês vão ter a respeito de situações que aprisionam vocês de viverem situações afetivas novas ou que podem estar ressurgindo na vida de vocês. O desenrolar dessa situação vai se dar porque vocês vão perceber que vocês estão deixando passar muitas oportunidades afetivas que trariam muita renovação na vida de vocês, muitas novas oportunidades, que faria uma limpeza na alma de vocês, que traria mais união, mais sentido de união, maior diversão, tá? Maior possibilidade, né, de diversão, e diversão no sentido, assim, o que te diverte enquanto pessoa, se é tu estar com teus amigos, tu estar com a tua família, tu construir também uma família. Então, quer dizer, tem muitos aspectos aqui dentro que podem tá fazendo com que tu não consiga experimentar toda a plenitude dessa comunidade que tu vive ou desse amor que tu quer viver, que ele pode estar retornando do passado, inclusive por crenças dentro desse coletivo que tu tá inserido. Então, a ideia principal aqui é que vocês se observem, vejam se vocês realmente não estão dando atenção demais para pessoas que podem estar influenciando vocês
até, gente, eu diria aqui que isso aqui poderia significar até pessoas que já carregam esses laços de frieza e distanciamento emocional. E isso aqui, gente, prestem atenção, principalmente as mulheres, tá? Não quer dizer que os homens não passem por isso, mas principalmente as mulheres aqui deveriam estar atentas para saber se elas não estão carregando questões do passado que fazem com que elas tenham um pré-conceito a respeito das relações, tá? Tem uma frase muito famosa aí na internet que eu vejo muito frequentemente no Instagram que diz assim: homem é pra blá blá blá, vocês querem amar? E eu, pessoalmente, né, graças a Deus, eu não penso assim, sabe? Eu amo muito meu marido, ele é. Eu constantemente falo isso pra ele. Ele é, assim, eu tenho minha família completa. Graças a Deus eu nunca perdi nenhum membro da minha família, tirando avós, que já eram muito velhinhos quando eu nasci. Mas eu nunca perdi um membro da minha família, tá? Eu tenho toda a minha família, graças a Deus. Nós estamos unidos, tem um em cada canto do país, mas eu ainda os tenho vivos. Em compensação, o meu marido, né, a gente tá há 10 anos junto praticamente, e o meu marido é, sem dúvida nenhuma, a pessoa na qual eu mais confio. Independente de se a gente já teve brigas ou desavenças, não existe uma pessoa na face da terra que eu confie mais do que eu confio no meu marido. Eu daria minha vida, se fosse necessário, para para provar que eu confio nele. Eu entregaria e entrego todos os dias minha vida, minha existência, não só nas mãos de Deus, mas no meu marido também. E eu confio muito nele. E claro, né, gente, ele já me provou que é merecedor dessa confiança toda. Então, mas a ideia aqui é que algumas pessoas podem estar vivendo ou estar deixando de viver relações muito positivas. Eu não vou nem dizer relações como a minha, porque cada casal é um casal, né? Mas assim, deixando de viver relações muito positivas, de muita entrega, de muita confiança, de muita parceria, de uma convivência realmente saudável, porque elas têm uma crença de que, né, nenhum homem vai fazer jus ao que ela espera para uma relação, simplesmente porque ela carrega isso de família, porque as mulheres na família dela, infelizmente, não tiveram a bênção de ter bons maridos, e isso realmente nos prejudica enquanto mulheres, e vice-versa, né? Eu tô falando aqui principalmente para as mulheres por questões das cartas aqui, principalmente porque aparece uma rainha de espadas aqui, cortando essa energia de afetividade e levando vocês para um caminho distante, onde vocês não conseguem, né, estando tão distanciados assim do afetivo, não conseguem se desvincular dessas crenças limitantes que estão vindo, muito provavelmente, de uma comunidade na qual vocês estão inseridos. E eu não tô aqui para falar mal da família de ninguém, pelo amor de Deus, tá, pessoal? Não entendam isso dessa maneira. Eu tô aqui exclusivamente para alertar. Não quer dizer porque a minha mãe ou a minha avó não tiveram boas relações, que eu preciso perpetuar esse tipo de relação na minha vida. Então, quer dizer, eu vou me dar a oportunidade, eu vou fazer o meu melhor, eu vou plantar, eu vou buscar, eu vou atrás, eu vou construir, eu vou me construir enquanto ser humano e vou me aperfeiçoar enquanto ser humano, que é para eu poder seguir o meu caminho, né? Aqui, ó, a segunda carta do fundo de deck já mostra a carta do 10 de espadas, que é vocês carregando um peso, um fardo que não é só de vocês, é como se vocês estivessem querendo carregar um caminhão nas costas, sendo que tem muita gente que poderia estar dividindo esse peso com vocês, ou que vocês poderiam simplesmente dizer, não, essa construção nem é minha, eu não vou carregar todo esse caminhão aí sozinho. Então, gente, a ideia aqui é que vocês, não é que vocês se distanciem de família, não é que vocês desconsiderem opiniões ou conselhos, é simplesmente que vocês exercitem o discernimento em si mesmos para que vocês não precisem se aprisionar
em situações coletivas que fazem com que vocês com que vocês imaginem, né, criem na mente de vocês crenças, fundamentem essas crenças na mente de vocês, e isso está impedindo vocês no futuro de viver boas relações. Então aqui eu acredito sim que peixe está no caminho, tá? Algo aqui vai trazer uma percepção para vocês, tá? De que vocês estão perdendo tempo. E é essa situação que vai trazer esse desalento para vocês em relação à vida afetiva, ao desconforto que vocês estão vivendo no momento afetivo que vocês estão, que isso vai fazer com que vocês avaliem a situação. Isso vai fazer com que vocês tenham um novo gás, um novo combustível para ir em busca de uma melhora coletiva, para retomar questões do passado, dos sentimentos, para fazer uma reciclagem, tá, pessoal? A ideia principal aqui é essa, tá? Há alguém que precisa cortar laços de crenças que estão sendo postas na cabeça dela a respeito de relações afetivas, não necessariamente a respeito de alguém específico, mas mais abrangentemente a respeito das relações no geral. Tá? Isso aqui me parece muito crença de quem não quer desenvolver relações porque ou já experimentou isso e não se sentiu valorizado, ou talvez coisas muito piores podem ter acontecido e a pessoa ficou traumatizada com as relações, tá? Ou pode ser que o fato dela ter observado a família se dando mal em relações, ela já ficou com aquilo na mente dela, já criou aquilo na mente dela, já ancorou aquela ideia na mente dela, e isso faz com que ela não consiga ver as possibilidades afetivas na vida dela. E se é esse o caso, aqui é uma pessoa do passado. Porque se vocês tiverem que viver uma coisa com essa pessoa, não importa quanta gente vai estar entre vocês. Vocês vão viver isso com essa pessoa. Seja karma, seja dharma, tá? Então, assim, procurem realmente olhar para dentro de si e ver onde é que tá esse problema. Ver se isso é uma crença própria de vocês, que vocês desenvolveram em si por más relações que tiveram no passado, ou se isso é herdado na família ou no ambiente ao qual vocês estão inseridos, por exemplos das outras pessoas. Vamos ver qual a finalização dessa leitura para peixes? Por favor, tarô, finalização para esta leitura. Qual é a finalização da leitura afetiva para peixes? Nove de paus. Pagem de espadas, os amantes. Olha, eu tô vendo que o pessoal aqui vai ficar curioso, tá? Quem tava ali já... Oh, calma, vamos ver. Finalização, por favor, tarô, para peixes. Já vieram duas. Pessoal, seguinte, vamos ver aqui um fundinho de deck. 2 de espadas. Não atitude, né? A carta do 2 de espadas é a não atitude, é quando a gente não se mexe para fazer as coisas acontecerem. Não vou me envolver, vou me abster. Eu tenho as minhas preocupações, mas eu não quero tirar daqui para pôr lá e nem tirar de lá para pôr aqui. Então, eu acabo ficando em termos inerte na situação. Segunda, olha isso, gente. Segunda carta, Rei de Copas. Tá? Então, quer dizer, vocês evitam lidar com o afetivo, que muito provavelmente vocês trariam muitas coisas boas e positivas, e muito crescimento, e muita maturidade, e muita estabilidade do emocional de vocês para si próprios, para sua vida, tá? Mas vocês não estão fazendo. O resultado desta leitura traz o quê? Duas situações, tá? Ainda, creio. Vamos avaliar. Aqui, na carta do na carta do 9 de paus, embaixo da rainha de espadas e embaixo do 9 de espadas, me dá a entender o quê? Que vocês vão estar ainda durante o período de resolução do resultado desta situação aqui, exposta pelo nosso maravilhoso tarô. Essa pessoa que estará vivendo isso, ela vai estar ali em prontidão, né? Como eu disse pra vocês, essa carta aqui, ela me remete muito a isso. É uma pessoa que já sofreu traumas.
Essa pessoa já sofreu traumas e ela tá ali parada esperando o próximo em guarda, em posição de defesa, tá? Ela está alerta, ela está atenta, ela sabe que a batalha não acabou. E isso aqui pode ser muito bem uma sensação criada por questões psicológicas, tá, pessoal? Em seguida, eu vejo alguém aqui muito afiado na busca, tá? Aqui na carta do Pajem de Espadas. Muito afiado na busca em relação a quê? A resolver, tá, pessoal? A resolver esse problema. A resolver essa questão afetiva em vocês. Eu vejo, né, observo aqui que esse impulso aqui por curiosidade de se pesquisar, de se entender, de se acolher, vai trazer para vocês essa liberdade maior, essa curiosidade maior sobre experiências afetivas novas, sobre fazer escolhas por priorizar a vocês mesmos, tá? Aqui também pode ser vocês olhando para esta situação que envolve mais pessoas e pensando, eu posso pensar por mim mesmo. Eu posso resolver por mim mesmo. Eu não vou mais me permitir sofrer dores que não são minhas. Eu não vou mais me permitir não escolher as coisas que me fazem bem. Não vou mais me permitir não agir na hora que eu tenho que agir para me posicionar de uma maneira favorável para mim. Gente, não tem nada de errado com isso. Por favor, se priorizem, se valorizem. Tá? O tarô tá aqui para mostrar para vocês isso, que vocês precisam realmente se valorizar, fazer as escolhas por vocês, parar de carregar peso que não é de vocês, parar de prolongar histórias que não são a história de vocês, que não foi para isso que vocês vieram viver nessa terra. Então a ideia aqui é que vocês encontrem esse equilíbrio em si, é que vocês optem por fazer o seu caminho, independente das decepções que vocês vão colocar nos outros. Aqui eu observo que alguém possivelmente familiar, talvez uma mãe. Pessoal, me perdoem, tá? Mas isso aqui pode muito bem se encaixar para pessoas que têm relações relativamente tóxicas com a família, tá? E aqui pode ser a mãe, sim, pessoal. Vocês decepcionando essa pessoa. Só que, gente, independente de vocês decepcionarem a mãe ou o pai de vocês, ou a família, ou amigos muito próximos, pessoas da convivência de vocês, não decepcionem a si, pessoal. Se aquela pessoa te ama de verdade, se ela tá disposta a percorrer a vida contigo, independente de ser teu amigo, tua mãe, teu irmão, independente de qual vínculo ela tem com vocês, se essa pessoa tá realmente disposta a estar com vocês durante a vida, não vai ser vocês seguirem o caminho que vocês escolheram seguir, com a pessoa que vocês escolheram dividir a vida, que vai fazer vocês serem afastados dela. Isso não existe isso. Uma pessoa que pede para vocês que se afastem de algo prestem atenção, de algo que te faz bem, tá? Uma pessoa que pede para que tu te afaste de algo que te faz bem, pede que tu te afaste de uma questão importante na tua vida, e mesmo que ela fale isso porque ela não quer que tu quebre a tua cara, ela não tem esse direito, gente. Ela não tem esse direito porque todo mundo tá aqui para errar e aprender com seus erros. Então, se isso aqui provocar na vida de vocês uma reviravolta, saibam que muitas vezes era essa experiência que tu precisava ter vivenciado para carregar novas experiências e no próximo erro não cair. Eu acredito aqui que essa situação afetiva que pode estar retornando na vida de vocês, essa pessoa que pode estar retornando na vida de vocês, vamos fechar mais essa leitura? Fechando mais essa leitura para um escopo menor, tá? Isso aqui eu acredito que pode ser para um determinado número menor de pessoas. Uma mãe se meteu na vida de alguém. Se não foi a tua mãe se metendo na tua vida, foi a mãe da outra pessoa se metendo na vida dela, tá? E cortando, afastando essa pessoa de vocês. Alguém ficou profundamente aprisionado nesse amor. Alguém ficou realmente preso nesse sentimento, tá? E aí o que aconteceu? O que acontece como desenrolar dessa situação nesse caso? Nesse caso,
Tem alguém que tá ali que não tá descansando à noite de preocupação, de saber, dói lembrar, dói olhar para aquilo, tá? E essa pessoa tá em desespero, ela não consegue mais andar para frente. Vai surgir uma ideia, uma possibilidade, uma situação que vai colocar essa pessoa de volta no teu campo social, tá? Vai trazer essa pessoa de volta no teu campo social, vai trazer essa pessoa de volta no teu campo social, tá? Isso num aspecto bem fechado da leitura, onde as situações não são tanto energéticas, mas são mais factuais. Aí, gente, como resultado dessa situação, o que a gente tem aqui? Você saindo desse estado de será que vou, será que não vou, indo, né? Vocês ou a outra pessoa, tá, pessoal? Lembrando que pode ser vocês ou a outra pessoa saindo desse aspecto aqui onde ela precisa estar sempre se cuidando, esperando que vai cair uma pedrada na janela dela e vai quebrar o vidro. Essa pessoa saindo desse estado aqui de esperar pelo pior e caminhando em direção às coisas que ela quer, sem pensar duas vezes. Por quê? Porque vocês não têm obrigação de carregar fardo alheio, tá, pessoal? Vocês não têm obrigação de carregar a dor do outro. Vocês não precisam, não são obrigados a viver porque o teu pai ou a tua mãe teve mais experiências nos relacionamentos. Tu não é obrigado a viver sozinho o resto da tua vida. Se os teus amigos ou teus parentes ou colegas de trabalho, pessoas com as quais tu convive muito, tiveram mais experiências na vida, não é por isso que vocês vão ter também. Então eu vejo que aqui vocês deixam para trás alguém, muito provavelmente uma mãe ou uma sogra ou ex-sogra, que não vai ficar nem um pouco satisfeito que tem alguém se desagrilhonando aqui e indo viver com liberdade os seus aspectos afetivos, tá? E de forma bem plena. Bom, pessoal, essa é a leitura. Eu vou tirar agora um conselho, um recado, um alerta da dona Rosa Caveira. E vou pedir para ela nos orientar aqui. Por favor, dona Rosa Caveira, um recado, um conselho, uma dica ou um alerta para o pessoal de peixes que está assistindo esta leitura nesse momento. Por favor, dona Rosa Caveira. Só virou duas, vamos ver aqui. O vaso de flores. Esta carta minimiza a negatividade das cartas que a rodeiam. Ela afirma que as coisas tendem a melhorar. Então aqui, pessoal, para quem tá preocupado que essa mãe, essa sogra, esse amigo, amiga, avó, cachorro, papagaio vai ficar muito triste, muito magoado. Ai, meu Deus, não eu não posso viver minha vida afetiva porque essa pessoa aqui eu não sei viver sem ela. Não, pessoal, relaxa, tá? Relaxa porque as coisas tendem a ficar bem. E aqui, o quadro do palhaço, alegrias e realizações em certos aspectos da vida do consulente. Deve-se observar as cartas circundantes, pois algumas delas podem anunciar a chegada de um bebê. Então, pessoal, quem quer ficar grávida já vai começando a praticar aí, quem não quer já vai se cuidando também, tá? Tomem todas as precauções. Só confirma a carta anterior, tá, pessoal? Dona Rosa Caveira veio aqui. Muito obrigada por esse conselho, essa dica. Pessoal, só confiem, tá? Só isso que eu peço pra vocês. E peço também seu likezinho, por favor, gente, me ajudem. Queria muito chegar a 1000 inscritos. Então, se vocês puderem contribuir aí com o crescimento do canal, isso significa muitíssimo pra mim. Muito obrigada. Eu prometo honrar vocês e a participação de vocês nesse canal através de leituras aprofundadas e que tragam para vocês uma esperança, ok? Muito obrigada, um beijão, tchau, tchau!